Estamos começando mais um episódio da nossa série Evolução Financeira, em comemoração ao lançamento do nosso livro Evolução Financeira, aqui pela editora Chave Mestra. Você que está chegando agora aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, tá? Ativar o sininho para você não perder nenhum capítulo dessa série que está fenomenal, só com convidados de alto quilates. Pode deixar também o seu comentário, tá bom? E deixa o seu like que ajuda a gente a alcançar muito mais pessoas. O tema de hoje, deste episódio, nós vamos falar sobre organização financeira logo após a nossa vinheta. Chave Cast, especial Evolução Financeira. Pessoal, para falar sobre organização financeira, a nossa convidada é mais do que super especial. Olha só, natural daqui de São Paulo, capital, contadora e pós-graduada em auditoria e gerência contábil, com 22 anos de experiência na área de consultoria financeira e de gestão empresarial. Professora universitária por 17 anos, é instrutora de cursos e treinamentos empresariais, além de escritora e também palestrante. Nós vamos conversar hoje com Simone Kida. Olá, Simone. Olá, muito bom dia, é um prazer estar aqui. Bom, gente, a minha trajetória realmente foi, eu iniciei na área de contabilidade e eu percebi que depois de alguns anos dentro de escritório de contabilidade, eu precisava trabalhar para o cliente do escritório e não para o governo, né? E aí, como eu já tinha muita experiência na área de contabilidade, eu resolvi aplicar isso na consultoria. Eu tive essa oportunidade pela faculdade, porque na época a gente tinha empresa júnior, e a empresa júnior proporcionou um aprendizado dos papéis de trabalho, porque não é muito comum, né, contador virar consultor. Normalmente o pessoal que faz administração é que vira consultor. E aí eu tive uma experiência, um convite para tocar a empresa júnior, porque o nosso líder da empresa júnior foi convidado para fazer um doutorado no Canadá. E aí eu assumi, sem ganhar nada, a empresa júnior, né, financeiramente falando, mas eu ganhei muito conhecimento. Porque aí eu transformei os papéis da contabilidade em papéis de trabalho na área de consultoria, diagnósticos, enfim, né, apliquei isso. E o que isso me ajuda? Acho que é importante falar. Eu tenho um olhar um pouco maior do que o administrador em algumas situações. Vou dar um exemplo. Se eu pego um balancete de um cliente que tem comércio e ele não tem estoque, eu já vejo um erro ali. Então, hoje o contador, ele é o parceiro, ele é meu parceiro. Eu chamo o contador e aí nós melhoramos a questão tributária, nós fazemos uma análise dessa empresa e ele é parceiro. E alguns, inclusive, eu tenho a honra de trabalhar que foram meus alunos. Simone, e essa chave que você achou assim para ajudar as pessoas comuns? Porque a contabilidade, a gente viu também, é um grande problema hoje, a contabilidade trabalhar para o governo e não para o seu cliente, né? E você já corrigiu isso. E essa chave de você virar, assim, de trabalhar para empresas, somente para empresas, mas ajudar também as pessoas físicas? Nossa, é muito bacana porque, assim, tem clientes que dizem assim, Simone, você é psicóloga também? Porque as empresas familiares, elas têm problemas. O marido e a mulher trabalham juntos. E, às vezes, não separa a função. Os dois pegam o dinheiro do caixa. Como isso gera, né, discussões, como isso gera problemas financeiros? Aí que entra a organização financeira. Separar funções, aplicar esse conhecimento de tempo, né, nessa gestão faz com que elimine briga, gente. Veja isso. Isso aí reduz brigas dos casais. Quando você consegue separar a função e respeitar a função do outro e implantar uma rotina financeira de controles, de anotações, de limites, você consegue resgatar uma empresa. Isso é bastante real e verídico. Eu trabalho com muitas empresas também, que eu sou da área de software, e a gente vê muito esse problema, né? Uma falta de organização acaba gerando discussões e até falências. Sim, de empresas, né? Divórcios. Qual a importância maior que você acha da organização financeira na vida das pessoas? Olha, todo mundo depende, né, do dinheiro para poder se manter. E todos querem qualidade de vida. Nós queremos qualidade de vida. Então,
Então, a partir do momento que você organiza a empresa, você consegue projetar seu negócio. Você consegue avaliar se você tem um custo alto, em que você tem esse custo alto e tomar decisões. Onde eu tenho que reduzir, onde eu quero chegar, por que reduzir, qual é o melhor momento para fazer um investimento no curto e no longo prazo. Todos os investimentos trazem retorno no longo prazo. Mas eu vou usar capital de giro próprio ou eu vou usar capital de terceiros? Eu consigo pagar essa parcela ou eu não consigo pagar essa parcela? O meu diferencial, eu digo, que são projeções. Porque a partir do momento que você organiza e você conhece a história da empresa, você consegue projetar esse negócio. Ou seja, eu conheço o quanto eu gasto com fornecedores, por exemplo. Tá, se eu estou gastando muito ou pouco, é uma constatação em cima de um pagamento. Ou seja, de um controle que eu verifiquei, eu lancei e eu verifiquei. Bom, como que eu projeto isso? Se eu estou vendo que eu estou gastando muito, eu vou projetar com limites. Eu vou ter que trabalhar com um percentual do meu faturamento. E não assim, comprar o que o funcionário está pedindo, que o colaborador, ou que o cliente às vezes está pedindo e às vezes não leva. Então, gente, tem tantas questões, né, que entram na área de gestão, organização, porque tudo começa na organização. Mas ele vai para a projeção, né? Para o planejamento. Simone, pensando nessa questão de projeção, organização, você acha que esse é um dos maiores motivos porque os brasileiros e as empresas brasileiras estão cada vez mais endividadas, essa falta de projeção? Porque não conhecem seus custos. Elas não sabem, por exemplo, quanto gastam com fornecedores, qual é o percentual do custo variável em cima do seu faturamento, se é alto, se é baixo, qual é o seu custo fixo. Primeiro, que se você não contabiliza isso, se você não anota, se você não se organiza, você não consegue transformar em percentual e aí, consequentemente, não consegue decidir, tomar decisões. Olha, eu preciso reduzir a carga tributária, eu preciso aumentar a carga tributária. Vou te dar um exemplo. Às vezes uma empresa ela está enquadrada no Simples e para ela já não é mais vantagem. Mas ela não sabe que não é mais vantagem. Aí quando você pega e você aplica o que ela paga no DAS, em cima de um faturamento, percebe que ele já está em 13% e ela não tem tanto funcionário assim, você fala, por que você não foi para o presumido? Ou por que você já não está no lucro real se você tem um custo alto das demais operações e vai pagar, no final das contas, menos do que o Simples? Então, mas é claro, gente, o gestor ele não foi treinado para isso. Ele tem o feeling comercial. No atendimento, muitas vezes na compra, né? No que comprar, o anseio, o sonho por abrir um negócio, mas ele não tem um conhecimento tributário, ele não tem um conhecimento financeiro, e isso faz falta. Eu concordo com você nisso, que a gente trabalha, como eu falei, com software, a gente vê muito isso acontecendo, né? Já aconteceu um caso de eu ir num cliente, ele reclamar do software, e eu falar pra ele, ó, seu problema não é software. Eu sou até um mau vendedor, que eu não deveria falar isso, né? Eu falei, seu problema não é software, seu problema é tributário. Você tem que conversar com o seu contador, que você tá no regime errado. Eu costumo falar pras pessoas assim, passou de 200 mil em venda, faça uma análise. Com certeza. Não é que você precisa já mudar, mas faça uma análise. Passou dos 200 mil, já começa a fazer uma análise, ver se tá legal você ficar no Simples. E às vezes as pessoas falam assim pra você, não, mas se eu mudar, eu vou ter um INSS muito alto patronal. Tá, mas a conta que você vai fazer é pegar esse INSS patronal, mais o que você pagaria de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição, a soma disso tem que ser inferior ao que você paga de DAS hoje. Não dizer assim, olha, isso já é alto. Pera lá, vamos somar e vamos comparar, né? Então, planejamento parte de uma organização, porque a constatação, ela vem da organização. Eu já peguei empresa que, dependendo dela, paga metade do que pagaria no Simples Nacional, para você ver, né? Com certeza. Então, é muito legal isso. Muito legal isso. Pensando em todo esse contexto, no seu modo de ver, qual é um dos maiores vilões para essa falta de planejamento, endividamento? Olha, um vilão é o não querer mudar. Eu até coloquei isso em uma das matérias do jornal que eu escrevo. Tem gestores que eles não querem mudar. Eles querem achar um culpado. Ah, o funcionário não vende. Mas às vezes você compra errado. O salário do funcionário está atrasado. Não, é culpa dele, porque ele não vende. Pera lá. Como que você pilota a nave? Eu costumo dizer que o gestor, ele é um piloto. Ele tem vários botões ali do avião para apertar. Se ele apertar só um e esquecer dos demais, a nave vai cair, o avião vai cair. E ele é o piloto.
E ele muitas vezes acha que, passando controle para as pessoas, ele vai conseguir ter resultados melhores. Não, você tem que ter um olhar para tudo. Claro, você não tem que ser centralizador, mas quando você ensina, quando você treina, quando você delega, você também continua tendo o controle da nave, porque existe o copiloto, existe as pessoas, né, a bordo, então você se imagina em um avião. Até esses dias eu falei isso para uma cliente, ela fez o desenho de um avião na empresa, chamou a equipe e falou assim, olha gente, eu estou pilotando isso aqui, não adianta quem não conhece, quem não é piloto, querer posar a nave. Ela falou, e o pessoal deu risada, né? Mas assim, eu quero ganhar mais. Espera lá, quantos por cento eu estou te pagando? Quanto que é para a empresa a minha folha de pagamento? Primeiro olhar do gestor. E para a equipe, colaborador, pega o fixo e o variável que você ganha e vê quanto é a sua remuneração. Remuneração é diferente de salário. Remuneração engloba tudo que você ganha. Bônus, comissões, ajuda de custo. Pega a sua remuneração e veja quanto você ganha. Quando eu falo assim, às vezes, para o funcionário, você sabe quanto você ganha? Ele fala assim, sei. 1.320. Eu falo, não, você ganhou esse mês 2,5, mas de onde? Olha, teve tanto de comissão, tanto de bônus, e às vezes ele não sabe. Então, um dos vilões é a falta de comunicação também. A falta de comunicação do gestor com sua equipe, com seu fornecedor. Tem gente que não gosta de conversar, tem gente que não gosta de relacionar. Ele não pode ser comerciante. Ele tem que entender que ele tem que mudar, o gestor tem que mudar, ele tem que ser flexível, ele tem que ser mente aberta. E nós todos, gente, eu, você, todo mundo, nós vamos aprender até a gente ficar velhinho. Nós vamos aprender a vida toda. E em se tratando de funcionários, como você disse, os colaboradores, isso nós estamos falando do que ele ganha, né? E se a gente for pôr no papel o que ele custa, na verdade, para a empresa, ainda esse valor ainda sobe um pouco mais, né, Simone? Com certeza. Quando eu mostro o que ele ganha, eu coloco assim, olha, aqui tem um 12º de 13º, se você somar, aqui tem um 12º de férias e adicional de férias e fundo de garantia dessa parte toda. Aí a pessoa olha e fala assim, mas não é isso. Eu provo que é. Então, falta de conhecimento, falta de comunicação. Simone, como que eu faço para mim começar a minha organização financeira dentro da minha empresa ou até mesmo pessoal, porque a gente já viu que o pessoal afeta a empresa? Olha, isso é uma pergunta bacana, porque eu tenho clientes que são médicos na pessoa física e também pessoal da área de saúde que já abriu pessoa jurídica. Eles pedem para que eu crie um controle até de gastos pessoais, e separando, por exemplo, mercado, lazer, barzinho, você acredita? Porque eles falam assim, gente, eu tô gastando muito, eu quero saber aonde. Aí eles pedem, e aí eu crio controles, porque o total da retirada dele, quem paga é a clínica. O total da retirada de um gestor, quem paga é a empresa, comercial, industrial. Então, ele quer saber onde que ele gastou tanto. Então, gente, começa na pessoa física essa organização financeira, esses controles. Você anota, sabe em que você está gastando e quem que paga? A empresa. Tem gestor que fala assim, eu não ganho nada. Eu falo assim, mas quem que paga a escola do seu filho? A empresa. Quem que paga o mercado? A empresa. Quem que paga o combustível do carro? A empresa. Como você não ganha nada? Né? Às vezes tá ganhando até demais, né? Tá ganhando até demais. Eu falo pra ele, tá ganhando inclusive muito. Você tá tirando... Gente, o bacana é você... Porque assim, o Sebrae indica, né? 5% do faturamento é pró-labore. A diferença do que você tira é distribuição de lucros. Então, quando você separa isso em uma DRE gerencial, você consegue ver o seguinte, eu tô tirando lucro da minha empresa mais do que ela poderia me pagar, ou eu tô até deixando ali um capital de giro próprio para ela, eu tô tirando menos do que eu poderia tirar? Isso é uma resposta que, na verdade, todos os gestores deveriam ter. Mas você só vai ter se você anotar tudo, se você se organizar, senão você não vai ter essa resposta. E uma empresa sem isso, Simone, ela não vai longe, né? Eu tenho uma empresa desde 2008, passei por várias crises aí, né? E sempre nos mantivemos em pé, firmes, nunca atrasamos salários. Mas isso é fruto de uma organização, porque não é fácil, né? Não. Agora, pensando nisso, aí você falou também sobre médicos, cara que tem a sua clínica, e acaba ali envolvendo um pouco pessoa física com pessoa jurídica. A gente sabe que no início é até difícil separar. A gente não faz essa condenação desde que tenha uma boa organização. Sim. Pensando nessa organização, qual a influência e como utilizar um cartão de crédito quando eu tenho essa mistura de tudo aí? Olha, todo mundo começa bem assim mesmo, né? Misturando tudo. O cartão que a gente vai lá e compra, por exemplo, peças de roupa para revenda. Mas a partir do momento
primeiro, se você anotar, você vai saber o que você pagou de fornecedores e o que foi retirado da sua. Mas, ao longo do tempo, conforme a empresa vai crescendo, o que é legal você fazer? Você tem um cartão de crédito da pessoa jurídica para as coisas da pessoa jurídica e um cartão de crédito da pessoa física para as coisas da pessoa física. Uma conta corrente da pessoa física e uma conta corrente da pessoa jurídica. Aí, passar isso para um fluxo diário de caixa é muito rápido. E aí você consegue separar bem, né? Porque o ideal é classificar. É fornecedores, é honorários, é combustíveis, é despesa de manutenção de equipamentos, despesa de manutenção de veículos, é retirado, o que é? Porque, gente, não existe despesa diversa, sinto muito. Não existe. Não. Por favor, quando algum cliente falou, não, Simone, você não vai criar para mim, por exemplo, despesa diversa ou cartão de crédito? Eu falo, não. Primeiro, despesa diversa não existe. Cartão de crédito é uma forma de pagamento, não é uma classificação. Você, por favor, abra o extrato e me diga em que você gastou. Porque aí eu consigo te ajudar. Na verdade, é querer tapar o sol com a peneira, né? Disfarçar um pouquinho. A minha consultora vai achar que eu gastei muito. Alguns clientes me chamam de super nani. Super nani das super empresas. Super nani das empresas. Você acha também que tem um pouco de medo do gestor, assim, de descobrir e olhar, assim, descobrir que ele é o vilão dentro da empresa? Porque a grande maioria é. Com certeza. Ao longo desses 23 anos, eu já tive situações que quando eu mostrei para ele que ele tirava muito acima do que a empresa poderia pagar, a esposa dele veio brava falar comigo, perguntar se eu ia controlar os gastos da família. Eu falei, não. Se você me paga, se você me contratou, é para te ajudar. Se você não quer ajuda, não tem por que me pagar. Não tem por que ficar comigo. E realmente não ficou. E eu tenho clientes que estão há 16 anos na minha carteira de clientes que para trocar de carro perguntam se é a hora. Então, você vê como é o perfil do cliente. Vamos procurar briga com um monte de esposa aqui agora? Ai, meu Deus! Sobre aquelas esposas que mandam ali as notinhas para receber lá na empresa. Não tem muito disso? Você que dá consultoria, né? A esposa não conhece nada dentro da empresa, mas tá lá mandando as pessoas receberem lá na empresa as coisas pessoais, misturando tudo, né? Isso é certo? Não é certo. Mas, quando a gente está começando na área de consultoria... a gente não tem tanto conhecimento para dizer assim, habilidades, né? Não é nem conhecimento, habilidades para dizer assim, olha, eu vou aconselhar você a retirar um valor X e você pagar as coisas por você mesmo. Não, a gente quer chegar e dizer assim, não pode, né? E eu aprendi que não é assim. Ao longo desses anos eu digo assim, olha, eu vou sugerir a você que você tire um valor fixo e você pague as suas contas com esse valor. Porque se você ficar tirando, você não vai saber o quanto você gasta. E aí a pessoa que tem consciência, muitas delas têm, acabam dizendo assim, não, vai ser até melhor. E muitas delas dizem assim, dá para planejar uma viagem aí pro ano que vem? Com meu marido, eu vou fazer 20 anos de casamento, 30 anos de casamento. Bacana. No planejamento a gente coloca planejamento de viagem. Ou de construção de uma casa nova, troca de carro. Gente, no planejamento, você coloca até investimentos. Eu tenho uma cliente que na projeção, no fluxo projetado, a gente coloca investimentos na XP. Ou seja, a gente consegue ver que aquilo não vai atrapalhar, não vai reduzir o poder de compra dela do capital de giro próprio da empresa. Tendo organização, você consegue encaixar quase tudo, né, Simone? Olha, desde que com organização. Com organização. A organização é a base e mostra o que todo mundo quer saber. Qual é a sua lucratividade? Onde você vai chegar se você continuar vendendo aquele valor? Tem muitas empresas que não têm margem para aguentar o nosso momento, né, econômico. E aí a gente tem que rever essas margens, rever produtos. Gente, tem tantas decisões que partem disso. Olha, eu não posso mais trabalhar com essa caneca nessa margem de preço. Tá, mas se eu aumentar, eu vou continuar vendendo essa caneca? Então, sabe, são tantas decisões que a hora que você senta e você reúne o teu cliente, mostra esses números, ele se sente seguro. Eu vejo no olhar do meu cliente, isso me motiva muito. Eu vejo segurança nele. Ele olha assim, aquela projeção, até parece que encosta assim. Então, sabe aquela decisão hoje vai influenciar lá, Simone, então coloca isso aqui que eu tô pensando em fazer. Eu olho lá na frente, esse resultado não vai ficar legal. Não, então vamos diminuir hoje para que lá na frente eu consiga ter o resultado que eu quero. Ou então, se a gente colocar aquilo que ele pediu, olha que legal, não vai faltar. Vamos fazer? Aí ele olha para a esposa ou para o filho, né? Tem pais que tocam empresas com o filho.
Vamos fazer? Porque olha lá, a gente está vendo que vai conseguir. Ou então, gente, nós vamos ter que rever a nossa atividade. É a magia de meio que prever o futuro, né? Você consegue Isso. entender que dá para prever um pouco ali o futuro, os Isso. rumos da empresa, né? É. E isso não é uma coisa que a gente aprende na faculdade, porque realmente é muito... Você tem que ter muita experiência para fazer projeções. Muita experiência. Porque você tem que conhecer a história da empresa, você tem que conhecer o gestor, o perfil do gestor. Porque muitas vezes você coloca projeções lá, se ele não assumir aquilo com você, seja no quesito vendas, limite de compras, ele vai cobrar de você, vai dizer, você disse que eu teria esse valor e eu não tenho. Para lá, mas você não ficou no limite que eu te dei de compras. Na verdade, né, Simone, a gente tem que deixar bem claro isso, porque quando uma empresa contrata um consultor, ele não está contratando um funcionário, ele está Exatamente. contratando uma pessoa que vai aconselhar ele e ele vai ter que executar. É a empresa que Exatamente. executa. Então, assim, as pessoas às vezes confundem isso, né? Sim. Uma parte interessante que eu achei, que eu li aqui no seu capítulo, que você leu, inclusive, pessoal, leiam esse capítulo com bastante atenção, vocês vão aprender muito com a Simone, tá? Você fala sobre dívidas, evitar novas dívidas, fazer... Qual o passo, assim, que a gente pode fazer para evitar novas dívidas, visto que isso é um dos grandes problemas que a gente citou no início aqui da nossa conversa? Um exemplo de dívida que não se deve assumir, como a gente tinha limitações, né, a gente não consegue colocar tantos exemplos assim no livro, e é muito legal esse espaço para que a gente possa dizer, não usem capital de giro próprio ou capital de giro do banco no curto prazo para fazer qualquer investimento. Não. Entendam o seguinte, nunca cruzem a linha de um balanço. O que é cruzar a linha de um balanço? Pegar no curto prazo para investir no longo prazo. Não. Você pega no longo prazo para fazer investimentos imobilizados, seja um equipamento, um caminhão. Por quê? Porque aquilo vai trazer retorno no longo prazo. No curto prazo, você tem que ter dinheiro para comprar à vista, para você ter desconto. Ou, se você não tem dinheiro para comprar à vista, você pega capital de giro no banco por um período e não para sempre, senão você não tem margem, tem alguma coisa errada. Mas no curto prazo, porque aquilo vai financiar esse estoque até você vender e até você receber, aí você consegue um equilíbrio. Então, cruzar o balanço, eu digo, operacionais com operacionais no curto prazo não se misturam com não operacionais no longo prazo. Isso é uma dica do Lawrence Gitman, que é um autor financeiro americano. Em resumo, manter um fluxo de caixa bem saudável, né? Sem um fluxo de caixa saudável, não vai para frente. Não, mas para ser saudável, precisa tomar decisões. E para tomar decisões, precisa conhecer qual é a realidade. Existem gestores que fogem dessa realidade. Gente, eu falo assim, se você fugir da sua dívida, existem pessoas que às vezes me procuram, Simone, eu estou devendo X. Tá, como que eu vou começar a resolver isso? Primeiro, vamos fazer o levantamento dessa dívida? Em que e para quem? Não fuja dela. Porque a partir do momento que você foge dela, ela fica grande. Você para de correr, volta e olha para ela. Aí você minimiza o problema. Vamos fazer um levantamento? Vamos começar a fazer propostas dentro do seu fluxo de caixa. Dentro do que você consegue pagar, a gente vai propor. O não eu já tenho. Eu vou atrás do sim. E aí eu vou negociar essas dívidas. Essas dívidas, elas têm que entrar nessa linha do tempo, considerando que a empresa tem despesas operacionais todo mês. Então, o medo, eu fico morrendo de dó, que tem gestores que têm tanto medo de propor algo que eles travam. Eles travam na compra e param de vender. Eles travam e ficam refém, às vezes, de algum colaborador que tem esses dados na mão, mas não sabe gerir isso. Eles travam na vida. Esses dias, uma moça disse assim, Simone, eu não sei se eu fecho minha empresa ou se eu termino meu casamento. Por quê? Eu ganhava mais que meu marido, eu coloco comida na mesa, ajudo a colocar comida na mesa em casa, não está vendendo inverno, porque não esfriou ainda e a gente está com a loja cheia, e ele diz para mim que eu não sei administrar, ele diz para mim que eu comprei demais, ele joga na minha cara que eu sou burra. O que eu faço? Olha a situação. Então, gente, as pessoas pensam que isso não move o ser humano, o resultado financeiro e assim, o sucesso em cima das decisões que você toma move você. Deixa você bem para você tomar novas decisões. Então, nunca fuja de dívidas. Faça um levantamento, reconheça e tome atitudes.
E sem contar que as escolhas da nossa vida, né, não só ali a financeira, como, por exemplo, um conselho para essa sua aí, acho que ela errou na escolha lá atrás do marido, né? Porque como ele é funcionário e recebe o fixo, ele não tem noção, gente, o que é ser empreendedor. Empreender é passar por altos e baixos. Você empreende, você sabe disso. Eu sou uma empreendedora, né, da minha área, eu não tenho fundo de garantia, férias 13º, mas eu trabalho sábado à tarde, domingo à tarde, para escrever, para ler, para me aprimorar, para fechar planilhas para aquela semana, com muito prazer, com muito gosto. Eu achei interessante, lendo o seu capítulo aqui, a gente consegue ver aqui nas entrelinhas, de uma forma bacana, que você também fala sobre generosidade, né? Que as pessoas, elas são generosas, parece que atraem coisas boas e conseguem mais, como se fosse algo do universo ali que devolvesse para ela. Em se tratando de empresas, que a gente sabe que é complicado, o cara tem um fluxo de caixa ali apertado, né? Uma vida cheia de contas para pagar, cheia de boletos, né? Como ser generoso num cenário tão difícil assim desse Brasil? E se você acredita realmente que é preciso ter generosidade para a gente alcançar algo melhor? Com certeza. Tem gente que tem dó de pagar funcionário. Tem gente que isso não é porque você tem ou não tem dinheiro. Tem gente que quando entrega o salário, parece que ele entrega meio puxando assim, né? E isso, no universo, você pode ter certeza que você vai entrar no processo de escassez. Eu acredito muito na lei do retorno. A que se faz, a que se paga. E o que você faz, volta para você. Se você entrega aquele pagamento com carinho, se você... eu costumo dizer assim, quando você pagar o seu funcionário, diga Deus abençoe. Aquele dinheiro vai ser próximo para você e para ele. Prosperidade é quando você faz as coisas de coração. Não é ridicando, vamos falar. Não é. E eu tenho notado, eu não posso deixar de dizer aqui, que orar nas empresas faz toda a diferença. Eu faço plano de negócio também. Às vezes, antes de a gente abrir uma porta, dentro do nosso plano de negócio, a gente vê se existe viabilidade ou não, mas antes de ir lá abrir fisicamente a porta, nós oramos aquela empresa. Quando a gente ora aquela empresa, você consagra ao Senhor um negócio, é difícil dar errado. Primeiro, para você ter essa mente de consagrar as coisas ao Senhor, você já é uma pessoa obediente, temente a Deus, e automaticamente reconhece que Ele é o nosso Senhor. Com isso, você já tem a mente adaptável à disciplina, a ofertar na vida das pessoas, às vezes a dizimar, a se organizar, a pagar um funcionário com amor, a tratar um cliente com respeito. E esses princípios, eles fazem toda a diferença no retorno financeiro. O dinheiro, gente, o dinheiro é energia. O dinheiro é um papel, o dinheiro retorna para você. Tem um contador, que inclusive ele é muito próspero, foi o meu aluno e hoje ele é um parceiro, né, das empresas no interior de São Paulo. Ele fala assim, Simone, tem uma época que a gente corre atrás do dinheiro. E aí, nesse período, você desenvolve comportamentos e mentalidades. Depois o dinheiro corre atrás de você. Porque ele vem atrás de você. Você faz coisas sem pensar no dinheiro. Quando eu comecei na empresa júnior, eu não ganhava nada. Mas eu aprendi tanto que o meu primeiro cliente de consultoria, há 22 anos atrás, ele veio por uma palestra que eu fui dar pela faculdade, gratuita, na cidade de Fartura, sem ganhar nada. Ou seja, o cliente levantou, e eu estava conduzindo alunos, eu levei eles para ver, né? O cliente que estava assistindo a palestra, ele levantou e disse assim, quanto que é a sua consultoria? A gente não sabia valor, porque eu nunca tinha feito. Aí eu fiz assim, como que fala? Uma cara assim de pessoa inteligente, diz assim, eu vou mandar para você uma proposta, mas eu preciso fazer um diagnóstico da sua empresa. Gente, eu fui lá e comprei uma bolsa Vitor Hugo em 10 vezes. E parei o meu festinha em 2 quadras longe, para ele não ver que eu fui de festinha. Mas eu cheguei coloquei minha bolsa Vitor Hugo na mesa, ele falou assim... Imponente. Ele nem sabia que eu tava devendo aquela bolsa. Mas, gente, eu fechei negócio. Aí eu comecei assim, não, bolsa Vitor Hugo fecha negócio. E ele falou assim, e ele é super observador, já tinha me falado que ele era observador, ele pegou minha bolsa assim, e falou assim, dá licença, olha a costura dessa bolsa. Quem tem uma bolsa dessa não pode cobrar barato. Aí eu já percebi que eu podia
avançar um pouquinho no meu preço, né? Eu costumo sempre falar isso para as pessoas, né? As pessoas que vivem na abundância, elas conhecem coisas boas. Você não precisa ter Sim. coisas caras, Sim. coisas boas, né? Coisas boas. Eu presenciei uma coisa uma vez, um rapaz tentando vender algo e quando ele saiu, a pessoa fez um comentário assim, nossa, esse cara vem aqui com esse reloginho de chiclete e quer fechar negócio. E eu parei assim, cara, o cara tava olhando no relógio do cara, o relógio era bonito e tal, mas desse dia eu aprendi que a gente precisa ter coisas boas. Não é preciso ser coisas caras, mas você tem que saber que é coisas boas para que você ofereça coisas boas também. Se você não gosta de coisas boas, como você vai ter isso, né? Simone, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Aprendemos muito, gostei muito de ler o seu capítulo. Obrigada. Eu, particularmente, já li todo, né, o livro, né? Já devorei tudo. E pra gente fechar, eu notei uma coisa muito interessante que você fala no seu capítulo sobre ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia ajuda muito, tem muitos conselhos financeiros dentro da Bíblia. E eu queria que você deixasse as suas considerações finais e, se possível, indicasse para nós o melhor livro da Bíblia para que nós lermos e aprendermos um pouco mais sobre finanças também. Com muito prazer. Eu sou totalmente dependente de Deus. Eu digo assim, eu não sei se eu falei aqui já, mas eu tive 23 câncer no meu pescoço. E aí eu digo assim, eu sou um milagre. Eu fui para o centro cirúrgico pedindo para o Senhor não deixar eu perder a minha voz. E eu sei hoje por quê, né? E o Provérbios, ele é o melhor para mim. Na área empresarial, ele ensina muito, porque ele se estende à nossa vida e nas empresas. A Bíblia fala, em muitas partes da Bíblia, fala sobre dinheiro, sobre o financeiro. E ter uma educação financeira próspera, ela depende de conselhos milenares, que sempre deram certo. E eu percebo que até para liderança, quando eu falo isso para líderes que tocam equipes grandes, eu vejo a diferença no trato com esses funcionários. Tem uma empresa que hoje está indo para a 4ª unidade que eu atendo, e eu reúno uma vez por mês as líderes que tocam mais 22 pessoas em cada empresa, e aí uma vez por mês nós nos fortalecemos. Elas têm que dar um livro por mês, e aí elas trocam nesse dia da reunião esses livros, e nós reservamos um momento para a gente falar de Jesus, para a gente falar de Deus. E elas contam depoimentos de conselhos que elas começaram a aprender em Provérbios, ou ali nas nossas trocas de experiência, que essa gestora é uma pessoa assim, muito de Deus também, e elas levam isso para a equipe no dia a dia, e elas têm depoimentos que o ambiente não fica tão pesado, que o funcionário se alivia quando ele vai conversar com ela, comportamentos das pessoas mudam, sabe? A nossa ansiedade reduz. Quando a gente entende que a partir do momento que você entrega seus negócios, sua vida financeira, sua família, seus animais, seu carro, tudo para o Senhor, você começa a diminuir a sua ansiedade. Mas, é claro, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que trabalhar muito. Mas quem tá abrindo os caminhos, quem tá segurando a gente com saúde, gente, é Deus, não tem ninguém. Quando eu tava indo pro centro cirúrgico, minha agenda teve que parar. E eu não queria parar minha agenda. Só que ela teve que parar. Só que assim, eu fiz a cirurgia na quinta, na segunda-feira eu tava de lencinho no cliente. Meu cliente falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, gente, eu vou ficar fazendo o que em casa? Eu tô falando, depois é só recuperar. Então, assim, eu não sabia que eu tinha 23. Pra mim, eu tinha um câncer na tireoide. Quando ele abriu meu pescoço, que eu tinha 23. Ele falou, Simone, eu nunca vi tanto câncer na minha vida. Então, foi assim, mas isso só me fez melhor. Uma pessoa que depois do câncer, eu costumo dizer que eu sou outra pessoa, mais humilde, mais consciente, mais dependente ainda de Deus, e ainda contando sobre esse milagre. E um desejo que eu tenho é colocar muitos gestores em uma sala e contar o que dá e o que não dá certo em 22 anos de consultoria, nas empresas deles. Porque eu vou falar uma coisa para você, às vezes eu me sinto limitada em atender as pessoas que me procuram, porque o nosso dia, né, só tem 24 horas. E aí eu falo, gente, tanta gente precisava saber, tanto princípios milenares, quanto o que dá certo, o que não dá certo, na aplicação da gestão, que eu falo assim, meu Deus, eu gostaria de colocar gestores em uma sala e contar para eles isso. Nós vamos fazer esse projeto para você contar isso no nosso podcast. Vamos. Simone, agradeço você mais uma vez, foi muito bom dividir essa mesa com você, tá? Falando em ensinos milenares aí, leiam O Homem Mais Rico da Babilônia, vocês vão ver lá sobre as tabinhas lá, então vocês vão ver que isso é realmente importante.
A gente entende sim que quando nós passamos por algumas coisas na nossa vida, a gente vê que nós não somos nada e que é muito bom ter o suporte de alguém muito mais superior do que a gente, né? Então é isso aí, agradecendo a todo mundo, agradecendo a você que assistiu mais este episódio, não perca nenhum episódio, tá? Para isso, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, pode fazer comentários também, tá bom, pessoal? Ativa o sininho aí para você não perder nenhum desse episódio da série Evolução Financeira, que está sensacional. Para fechar com chave de ouro, eu vou roubar a sua frase, tá bom? Olha só, se a organização financeira fosse fácil, ninguém se preocuparia com as dívidas. O dinheiro interfere em nossa vida pessoal e profissional. Cuide do seu dinheiro, cuide de você, fique com Deus. Até a próxima. Gratidão. Obrigada. Chefe Cast. Especial Evolução Financeira.